Já sei que você quer fazer uma outra pergunta, pode fazer, faz você, Wagner. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. Que nós matamos a cobra e matamos a cobra morta. Ou seja, nós provamos o crime e estamos condenando o crime. Daí porque lugar de ladrão é na cadeia, corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. Você começa a ver a corrupção, é no guarda que ao invés de educar alguém que está parado errado, ele já quer uma propina. É no supermercado, é na feira, é na padaria, é na loja. Ou seja, no Brasil, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. O político não. Ele é chamado de ladrão, é chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, é chamado de tudo, mas ele está lá, encarando, pedindo outra vez o seu emprego. E muitas vezes consegue, outra vez não consegue. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu acho que a CPI tem esse papel, e às vezes até confunde o papel da CPI quando vai alguém depor no Congresso Nacional. O problema é o seguinte, olha, tapa na mesa, querer até ir pra porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. E aonde Só no Carnaval de São Paulo, em 20 anos de regime militar, só no Carnaval de São Paulo, o último morreu mais de 300. Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né? Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes... Eu já sei que vamos arranjar complicações e vão ser bem feias. Oh, azar. Sempre foi um deputado de declarações fortes, polêmicas, chegou a dizer que a ditadura não matou a quantidade necessária que deveria, né? Deveria ter matado 30 mil, se não me engano. O senhor se arrepende desse tipo de declaração? Você tem que ver onde aconteceu. Se você está, por exemplo, num campo de futebol e grita um palavrão, você pode até estar errado, mas às vezes você está no clima daquele momento. Quando eu cheguei em Brasília em 91, capitão do Exército, lá existia praticamente uma centena de anistiados políticos e presos políticos, muitos bandidos, terroristas, assassinos lá dentro. E me viram como uma possibilidade de extravasar tudo aquilo que eles sentiam pelos 20 anos ou 21 de governo militar. E em nenhum momento eu deixei que eles tripudiassem em cima das Forças Armadas, em cima da minha pessoa. Então muita coisa aconteceu ali naquele contexto. Então não tem arrependimento. Eu estou muito feliz que eu mostrei que realmente, hoje em dia, grande parte da população entende que o período militar
não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. Eu gostaria que nada tivesse acontecido no passado e nós tivéssemos um povo unido, com lideranças realmente preocupadas com o futuro do teu país e não preocupados em assumir o poder e se perpetuar no comando do país. Na votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o senhor fez uma homenagem ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O coronel, como o senhor sabe, foi condenado no Tribunal de Segunda Instância por tortura. Eu gostaria que o senhor definisse o que o senhor conhece por tortura, como o senhor definiria tortura e se o eleitor deve esperar que o senhor, eleito presidente da República, aceite a tortura como uma prática das forças policiais do Estado. Primeiro, de acordo com a nossa Constituição, ninguém poderá ser julgado, ninguém poderá ser declarado culpado, né, sem uma sentença transitada em julgado. Isso não aconteceu no caso do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Nós abominamos a tortura. Tá? Agora, naquele momento, o mundo vivia, o Brasil em especial, um clima bastante complexo, né? A tal da Guerra Fria. Ou você pendia mais para os Estados Unidos ou mais para a União Soviética. E este pessoal que se diz torturado, alguns eu acho até que aconteceu alguma maldade com eles, mas em grande parte não. É uma política, né, uma forma de que eles usavam de dizer que eram torturados exatamente para conseguir indenizações, conseguir piedade por parte da população, conseguir votos e poder. Essa história não está bem contada na questão da tortura, porque só se lembra de um lado da história, o outro lado não. Se nós tivéssemos perdido a guerra naquele momento, hoje, com toda certeza, seríamos uma Cuba aqui nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Eu queria perguntar para o senhor, se o senhor, porque hoje o jurista Miguel Reale, que assinou o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma junto com a sua provável vice, disse que o senhor que há uma contradição do senhor com a democracia, por tudo isso que o senhor disse no passado e especialmente por isso que o senhor disse a respeito do STF. Por isso que eu queria fazer a pergunta inteira. Tem 20 anos que eu falei isso. O senhor se considera um democrata? Sim, tem 20 anos que eu falei isso. Sim. A gente não evolui, não? Evolui, mas o senhor mudou bastante de ideia. Agora, olha só, eu cheguei em 91 na Câmara, Thaís. Olha o tempo. Eu participei da luta armada no Vado Ribeira, na caça do Lamarca, que havia executado o tenente Alberto Mendes Júnior, da então Força Pública, em cárcere privada. Esse grupo do Lamarca era o mesmo grupo da Dilma Rousseff. Eu era um elemento marcado quando eu cheguei em Brasília. E teve muita pancadaria lá. E quantas vezes eu respondi, tá, de forma violenta, como eu respondi. Matar 30 mil foi tocante a um caso com o Fernando Henrique. Então, se eleito, o senhor vai abrir os arquivos para a gente saber dessa história? Não tem mais arquivo nenhum. Tem sim, tá? Tem sim. Os centros de inteligência guardam os arquivos. Desconheço. Essa é a lei da anistia sepultou isso aí. E a esquerda? Então o senhor vai ter a mesma postura da Dilma Rousseff? Vai abrir seus arquivos também? O senhor vai ter a mesma postura dela de manter os arquivos fechados, então? Isso é uma ferida que tem que ser cicatrizada. Sem a sociedade saber do seu passado? Esquece isso aí, é daqui para frente. O povo está sofrendo com 14 milhões de desempregados, com 60 mil mortes por ano, violenta, com 50 mil mulheres estupradas. É daqui para frente, vamos tocar esse barco para frente. Eu não tenho cara de demônio.
Mas eu quero que ele me respeite, como se eu fosse. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Creio que realmente o Brasil está no caminho certo. E só tem uma justificativa para tudo estar acontecendo dessa maneira. É Deus. Pela minha vida, pela eleição e pela maneira como nós conseguimos montar um ministério que está dando resposta à população como um todo. Mas, sem ele, nós não chegaríamos a lugar nenhum. E vamos continuar juntos, em oração por um Brasil melhor. Um abraço, meu muito obrigado pelo apoio, pela consideração e pelas orações. O Brasil é nosso. Um abraço a todos, mais uma vez.